Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Deixa que eu te conto. Hoje vamos embarcar em uma viagem pela história do cinema, relembrando curiosidades e fatos interessantes sobre essa arte tão amada em todo o mundo. Desde a criação do primeiro filme até os dias atuais, o cinema passou por uma evolução incrível, mudando a forma como as pessoas se divertem, se emocionam e aprendem. Nesse vídeo, vamos explorar algumas das curiosidades mais interessantes sobre a história do cinema, desde seus primórdios até os dias de hoje. Vamos começar pela invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumière em 1895, que revolucionou o mundo do entretenimento. O primeiro filme projetado em público foi um documentário curto que mostrava a saída dos trabalhadores da fábrica Lumière, na França. A partir daí, o cinema não parou de crescer e se desenvolveu. Outro fato interessante é que, na era do cinema mudo, os filmes eram projetados com música ao vivo, tocada por uma orquestra ou por um pianista. Foi só em 1927, com a estreia de O Cantor de Jazz, que o cinema sonoro começou a se popularizar. Além disso, você sabia que o primeiro filme de animação da história foi criado em 1906 por um brasileiro chamado Álvaro Marins? O curta-metragem intitulado O Kaiser mostra uma sátira política em que o imperador alemão Guilherme II dança sobre uma esfera terrestre. Outra curiosidade interessante é que a cena de banho da atriz Janet Leigh no filme Psicose, 1960, dirigido por Alfred Hitchcock, foi uma das primeiras vezes em que foi mostrada uma mulher seminua na tela. Na época, a cena causadora discutiu e foi censurada em alguns países. E o que dizer da importância do cinema na Segunda Guerra Mundial? Através da produção de filmes de propaganda, o cinema foi uma ferramenta fundamental na disseminação das ideias e da ideologia dos governos, influenciando a opinião pública e ajudando a moldar a história. Outra curiosidade interessante é que a primeira cena de beijo da história do cinema foi em Adão e o Vagabundo, lançado em 1922. Antes disso, as cenas românticas eram apenas insinuadas. Você também sabia que o ator mais bem pago da história do cinema é Tom Cruise? Ele já faturou mais de 500 milhões de dólares ao longo de sua carreira. Outra curiosidade é que o primeiro filme a ganhar um Oscar de melhor filme foi Asas, lançado em 1927. Desde então, muitos filmes famosos já receberam esse prêmio, como O Poderoso Chefão, Titanic e O Senhor dos Anéis. Além disso, muitos filmes têm histórias curiosas por trás das câmeras. Por exemplo, durante as filmagens de O Mágico de Oz, em 1939, o ator que interpretou o Homem de Lata ficou gravemente doente devido ao uso da tinta prateada em seu corpo. E em O Exorcista, de 1973, várias pessoas envolvidas na produção do filme morreram de forma misteriosa, levando muitos a acreditar que o filme estava amaldiçoado. Outra curiosidade é que, em 1916, a atriz Mary Pickford, uma das maiores estrelas da época, fundou a United Artists, uma das primeiras empresas independentes de cinema, juntamente com Charles Chaplin, Douglas Fairbanks e D.W. Griffith. E por fim, um fato curioso é que o filme mais longo da história do cinema é Logistics, um filme experimental de 2012 que tem uma duração de 857 horas, ou 35 dias e 17 horas. Essas são apenas algumas das curiosidades sobre a história do cinema que exploramos nesse vídeo. Espero que tenham gostado de aprender um pouco mais sobre essa arte tão amada e importante em nossas vidas. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões de outros temas que gostariam de ver por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima!